Sejam bem-vindos à aula de ciências. Eu sou a professora Bianca Guimarães e a aula de hoje será sobre a importância da água para as plantas, para os seres humanos e para os demais animais. A água é para o homem, para os animais e para as plantas um elemento de primeira necessidade. A água é essencial à vida, indispensável ao homem, como bebida, como alimento, para a sua higiene, como fonte de energia, matéria-prima de produção, via de transporte e suporte das atividades recreativas. Você deve estar se perguntando como que se originou a água. A atmosfera primitiva era muito diferente da de hoje, com muitas tempestades e vulcões. Assim, a superfície terrestre foi resfriando e dando origem à litosfera, que é a camada sólida da Terra, que antes era cheia de depressões, e essas depressões foram se enchendo e dando origem aos mares. O planeta Terra é um imenso globo azulado, que existe há cerca de 4,6 bilhões de anos. Ele é composto por 97% de oceanos e mares, 2% por geleiras inacessíveis e 1% de rios, lagos e fontes subterrâneas. Isto é, cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água em estado líquido. Do total desse volume, 97,4% aproximadamente está nos oceanos em estado líquido. Mas afinal, o que é a água? A água é uma das substâncias mais comuns em nosso planeta. Toda a matéria ou substância na natureza é feita por partículas muito pequenas, invisíveis a olho nu, os átomos. Os grupos de átomos unidos entre si formam moléculas. A molécula de água é formada pelo grupamento de 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O oxigênio é considerado o elemento mais abundante na superfície terrestre. Ele é mais denso que o ar atmosférico e não apresenta cheiro e nem cor. Já o hidrogênio é um gás menos denso que o ar atmosférico, é inflamável e também não apresenta cheiro e nem cor. A água é considerada um solvente universal porque é muito abundante na Terra e é capaz de dissolver grande parte das substâncias conhecidas. Essas substâncias capazes de serem dissolvidas recebem o nome de soluto, e o solvente é aquela que dissolve. O solvente, então, vai permitir que o soluto se distribua em seu interior. E solução é a mistura de 2 ou mais substâncias. A solução, então, é constituída por 2 componentes: o soluto, que é o que se dissolve, e o solvente, que é o componente que atua dissolvendo o soluto. Observem a seguir a água atuando como solvente. Observem aqui então a água funcionando como solvente e o sal funcionando como soluto. Eu vou misturar os dois. E vamos ver o que acontece. Vejam então que a água foi capaz de dissolver o sal. Então, o que nós estamos vendo aqui nesse copo é uma solução. Bem, existem 3 estados físicos da água na natureza. São eles o estado sólido, líquido e gasoso.
Como exemplo para cada um deles, o sólido, né, nós temos os glaciares, líquidos. No estado líquido, nós temos os rios, os mares, os lagos. E o estado gasoso, nós temos então o vapor de água existente na atmosfera. No caso do vapor d'água, quanto maior a superfície de exposição da água, maior será o nível de evaporação. Só relembrando então que a evaporação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Para que ocorra a mudança de estado físico de uma substância, é necessário que haja transferência de calor. Então, no caso ali da evaporação, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, isso acontece por conta do calor. Então, a água no estado líquido, para que ela evapore, precisa, então, do calor. Então, para entendermos melhor essa mudança de estado físico da água, né, o estado sólido, líquido, gasoso, vamos ver alguns exemplos no nosso cotidiano. Bem, temos aqui, então, um copo com água, né, representando, então, a água no estado líquido. E que se você deixar esse copo aí parado, você vai observar que essa água vai evaporar. Isso acontece, então, devido à transferência de calor. Temos aqui agora cubos de gelo representando a água no estado sólido. E que se você deixar esse gelo aí por um tempo, você vai perceber que ele vai derreter. E quando ele derrete, então, nós teremos o estado líquido da água. Também, nesse caso, a água aqui pode evaporar. Temos aqui também a água fervendo. Nesse caso, a água está no estado líquido e ela vai sendo transformada no estado gasoso. Se vocês perceberem, está saindo esse vapor aí quando a gente coloca a água para ferver. Lembrando que se forem fazer isso na casa de vocês, tenham cuidado e façam apenas com a supervisão de algum adulto. E aonde mais a água estaria presente? Além dos rios, dos mares, das calotas polares ou do subsolo? Aonde mais essa água estaria presente? Como nós já vimos, a água está presente também no ar atmosférico, na forma de vapor. Para verificar isso, nós podemos observar quando está fazendo um dia muito frio o vidro de alguma janela. Se a gente olhar, o vidro fica todo embaçado quando está fazendo frio. Isso significa, então, que ali tem gotículas de água, né, na forma de vapor. Podemos encontrar a água também nas nuvens que estão suspensas no ar. As nuvens são formadas por gotículas de água e cristais de gelo. E o vapor de água se juntou para formar essas gotículas. Quando essas gotículas menores se juntam mais, elas acabam formando gotas maiores. E com isso, as nuvens ficam muito pesadas. E assim acontece a formação da chuva, da neve ou do granizo. A grande parte dos alimentos que comemos contém água no seu interior, como por exemplo, na melancia, na laranja, no repolho, na carne, enfim. O corpo humano também apresenta água. Cerca de 70% do nosso corpo é formado de água. E estamos perdendo essa água constantemente sob a forma de suor, de urina, pela respiração e pelas fezes. E agora, qual a importância da água para os seres vivos?
Para respondermos a esta pergunta, devemos nos lembrar dos locais e das atividades em que utilizamos a água. A água é muito importante para a agricultura. Sem a água, não há agricultura, pois todas as plantas precisam de água para sua sobrevivência. A água também é importante para os programas de irrigação utilizados na agricultura. A água também é fundamental para muitas indústrias, pois em algumas indústrias a principal matéria-prima é a água, como por exemplo em indústrias de sucos, de refrigerantes ou até mesmo de remédios. Veja alguns exemplos da indústria que produz suco de laranja. Em algumas outras indústrias, a água precisa estar presente para o funcionamento de caldeiras. A água também é uma grande via de transporte. Em algumas regiões do Brasil, como na Amazônia, os rios fazem o papel das estradas. E o meio de transporte mais utilizado nessas regiões são os barcos. Em alguns casos, a água é a ligação entre cidades e povoados. Os profissionais da área da saúde também utilizam a água como via de transporte para chegar em algumas populações ribeirinhas na região amazônica. Os rios da região norte é parte integrante da vida dos habitantes dessa região do Brasil. A característica dos rios amazônicos é favorável à navegação, pois muitos são extensos e volumosos e suas águas fluem lentamente. Tal condição faz com que os rios sejam uma importante via de transporte para os habitantes da região. Como já foi dito anteriormente, os profissionais da área da saúde utilizam a água como transporte para chegarem até as populações ribeirinhas. Observe a seguir alguns exemplos de unidade básica de saúde fluvial do estado do Amazonas. O objetivo dessas unidades é justamente garantir o atendimento das populações ribeirinhas e contam com o auxílio de médicos, dentistas, enfermeiros e agentes comunitários da área da saúde. A água é importante também para a construção de usinas hidrelétricas. Essas usinas aproveitam o potencial hidráulico existente no rio, utilizando desníveis naturais como queda de água ou artificiais, produzidas pelo desvio do curso original do rio. O funcionamento nessas usinas hidrelétricas se deve ao fato da força que a água produz, que estão represadas nos rios, e é utilizada para a produção de energia elétrica. Essas usinas são responsáveis por mais de 70% de toda a energia elétrica gerada no país e cerca de 20% da eletricidade mundial. Algumas vantagens desse tipo de usina é que ela não é poluente, ela é renovável e permite controlar a vazão dos rios através das barragens, minimizando os efeitos das enchentes. Porém, as usinas hidrelétricas apresentam algumas desvantagens, como, por exemplo, o desmatamento, porque com a construção dessas usinas, precisa de uma área muito ampla e, com isso, acontece uma perda em relação às plantas existentes na região. Também pode acontecer expropriações de comunidades, já que em muitas ocasiões as áreas nas quais são instaladas as usinas já eram anteriormente ocupadas por comunidades indígenas ou tradicionais. Vejam agora as 5 maiores usinas hidrelétricas no Brasil. Usina de Itaipu, no Paraná, Belo Monte, Pará, São Luís de Tapajós, Pará,
Tucuruí, Pará e Santo Antônio, em Rondônia. A água também pode ser utilizada como forma de lazer. Muitas pessoas preferem o lazer à beira de piscinas, mar e rios, né? Aí as pessoas gostam muito de praias. É interessante lembrar que no caso das piscinas, a água deve estar sempre limpa e clorada. E no caso dos mares e dos rios, é importante a conscientização das pessoas para não deixarem poluir as praias e as águas. No caso do lazer também, pessoas gostam muito de viajar, né, através de cruzeiros ou até mesmo de barcos. A água também é constituinte do corpo de todos os seres vivos. Ela participa de quase todos os processos que ocorrem na natureza e nas funções vitais dos seres vivos. No organismo, a água transporta alimentos, resíduos e sais minerais e funciona como lubrificante dos tecidos e das articulações. Além disso, a água conduz a glicose e o oxigênio para o interior das células e é capaz de regular a temperatura. Nos animais, a água pode auxiliar na circulação sanguínea, no processo de digestão, na excreção e também no desenvolvimento embrionário. A água nas plantas. O movimento da água na planta é constante. A água é absorvida pela raiz e eliminada pelas folhas num processo chamado de transpiração vegetal. Então, a transpiração vegetal é o quê? É a perda de água pelas folhas em forma de vapor. Uma forma bem simples de se demonstrar a transpiração vegetal consiste em cobrir o ramo vegetal com um saco plástico. Após um certo tempo, podemos observar a formação de gotículas de água no interior do plástico. A água participa também do processo de fotossíntese. A fotossíntese é a reação química que forma a glicose e que serve de alimento para a planta. A água também pode funcionar como regulador térmico. Ela tem a capacidade de absorver e conservar calor. Durante o dia, a água absorve parte do calor do sol e o conserva até a noite. Quando o sol está iluminando o outro lado do planeta, essa água já começa a devolver o calor absorvido ao ambiente. Para finalizar esta aula, devemos sempre ter em mente a importância da água para as plantas e para os animais. Vimos que a água é capaz de auxiliar em diversos processos dos organismos. É fonte de lazer e transporte e indispensável para a manutenção da vida na Terra. A aula de hoje fica por aqui e eu espero que vocês tenham gostado e essa aula tenha ajudado vocês. Até uma próxima!